Olá, pessoal, bom dia. Eu sou o professor Marcelo Veríssimo, da Faculdade Florence de Ensino Superior. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de mediação prática e mediação, conciliação e arbitragem. Na aula passada, nós estávamos falando já da conciliação e da mediação. É isso. Eu vou colocar aqui na tela para vocês novamente nossos slides, para que a gente possa acompanhar aqui pelos slides também. Certo? Foi esse slide que nós paramos na aula passada. Nós falávamos aí da mediação versus conciliação. Certo? E eu disse a vocês que a mediação vai ocorrer ou vai ser mais favorável quando houver um vínculo social ou familiar anterior entre as partes. Né? E aí dei o exemplo de lides de família, porque tem marido e mulher, já se conhece, né? Antes de ter o divórcio, ali, antes de ter a discussão sobre alimentos, sobre pensão, sobre guarda dos filhos, né? Então já tem esse vínculo aí entre eles. Tá? Então, se houver esse vínculo entre as partes, um vínculo anterior, as partes já se conhecem, tem às vezes um vínculo de parentesco, vínculo de amizade, as partes já têm um contato, já se conhecem antes de ter o imbróglio, que levou à necessidade da mediação, a necessidade de uma demanda, de uma lide, né? O mais indicado é a mediação. Porque o mediador, como falei para vocês na aula passada, ele vai ter aquele papel de auxiliar as partes, né, a encontrar um caminho para chegarem a um consenso, chegarem a uma solução. É isso. Ele não vai dar pitaco, ele não vai dar, assim, opiniões, ele não vai indicar soluções, não. Ele vai simplesmente permitir com que as partes, conversando na presença dele, restabeleçam a comunicação. E restabelecendo a comunicação, possam, assim, chegar a um consenso que ele vai registrar, né? Ali vai para homologação e vai ficar definitivo aquilo ali. Tá certo? Então, a mediação, com a base de diferença da conciliação, eu disse a vocês, seria nesse sentido, tá? Quando as partes têm esse vínculo anterior. E isso não é uma criação nossa, isso está no próprio Código Código de Processo Civil, lá no artigo 165, no parágrafo 3º do 165, tá? Falei também que na conciliação, sempre ela vai ocorrer, vai acontecer, quando não houver esse vínculo entre as partes. As partes nem se conheciam antes de ter o imbróglio, antes de ter o problema, que os levou, né, à presença ali do judiciário, do extrajudiciário, ou extrajudicial, né, a presença de um conciliador, do mediador. Não se conheciam. Eles se conheceram por conta do problema, tá certo? Então não tem vínculo nenhum anterior àquele problema entre as partes. Aí o mais indicado é a conciliação. Porque como a conciliação, o conciliador, ele pode sugerir soluções, ele pode sugerir indicativos de como resolver aquele problema, fica mais fácil. Né? Ora, as partes não têm vínculo familiar, vínculo social anterior, não se conheciam, tá? Não tem nenhum vínculo de amizade entre eles, pelo contrário, estão ali no litígio, tá certo? Não tem por que restabelecer algo que não foi criado. Então, aí sim, o conciliador ele pode indicar norte, ele pode indicar caminho, tá? E não está muito preocupado em restabelecer amizade, porque não tinha amizade, restabelecer vínculo conjugal, vínculo social, porque não tinha esse vínculo familiar, porque não tinha esse vínculo, então ele não vai estar preocupado com isso, tá certo? Em restabelecer como o mediador estaria. Ele vai estar apenas interessado em colocar aquelas duas partes frente a frente e sugerir para eles ali soluções para que eles possam, vendo a melhor, né, possam acatar, né, se for o caso, possam discutir, chegar a um consenso e ali ser homologada essa conciliação. Certo? Então, toda vez que não houver esse vínculo entre as partes anterior, esse vínculo anterior, né, aí o mais correto é levar a um conciliador, certo? Como diz lá no parágrafo 2º do artigo 165 do Código de Processo Civil. O conciliador que atuará preferencialmente, eu pediria até que vocês destacassem esse preferencialmente, né? Porque, professor, isso é obrigado, isso é uma imposição, tem que ser assim? Não, preferencialmente. Às vezes, um mediador, pela praxe que ele tem, em um caso de pessoas que não se conhecem, ele pode ter mais sucesso do que um conciliador. Mas, preferencialmente, né, como diz o código, se deve levar para a conciliação. Ou seja, preferencialmente, o conciliador vai atuar em que caso? Em caso que não houver vínculo anterior entre as partes. E aí diz assim, e ele poderá sugerir soluções para o litígio. Tá? O conciliador, ele vai poder sugerir formas de acabar com aquele litígio.
O mediador, não. O mediador ele não sugere nada, ele só ouve e permite que as partes conversem. Imagina vocês no mediador, né? Ah, imagine só vocês no mediador. O casal, uma ação de família, divórcio, ou uma regulação de pensão, de guarda da criança. O casal está discutindo há quantos anos para chegar ao divórcio, né? Para chegar ao término daquela relação conjugal. Não tem mais diálogo, não tem mais como conversar. A mulher começa a falar, o marido já se zanga, o marido começa a falar, a mulher já grita, ou seja, não tem mais diálogo. Quando se chega a se fazer o divórcio, a se fazer o rompimento da relação conjugal, o casal não tem mais diálogo, tá certo? Não tem mais como conversar. Ele sozinho não é difícil. Às vezes acontece de casais maduros, como eu já fiz divórcio, de casais maduros que durante o divórcio eles estavam lá e, rapaz, e aí? Ah, não, amanhã tu vai lá em casa, e aí a gente vê esse negócio desse jeito, entendeu? Eu não sei como, mas era assim, entendeu? O casal tá assim, não, tá, tu vai lá amanhã em casa, a gente conversa, aí a gente resolve isso aí. Ou seja, casal maduro, né? Casal que sabe que terminou o relacionamento, terminou, não tem por que estar brigando, não tem por que estar discutindo. Mas 99,9% dos casos, quando termina a relação conjugal, termina com conflito, termina com atrito. Tá? E conflito, gente, é interesses antagônicos. Então, esse casal, normalmente, quando chega a uma demanda, a uma lead, é porque eles não têm mais diálogo. Então, o mediador vai fazer o quê? Permitir com que eles possam dialogar. O máximo que o mediador vai dizer, quando começar a gritar, não, não, senhora, por favor, se acalme, né? Não, não, meu amigo, se acalme, olha, o meu amigo, não sei, que hoje tem divórcio também entre homem e homem, mulher e mulher. Então, ô, minha amiga, tal, se acalme. Ó, o que posso fazer isso é auxiliar as partes a restabelecer a conversa para que as próprias partes possam chegar no consenso. Já na conciliação, não, ele vai aí sugerir, ele também não vai impor, viu, gente? O conciliador não pode impor soluções. Diz assim, olha, é o seguinte, eu já entendi o caso de vocês aqui, o caso de vocês é esse, e a solução é essa aqui, vocês têm que assinar aqui. Não, isso aí o juiz faz, né? Mas o conciliador não. Não é o papel do conciliador. Como diz aí no parágrafo 2º do artigo 65, ele pode sugerir. Sugerir não é impor. E o parágrafo 2º ele vai até mais além. Ele diz assim, ele vai mais além e diz assim, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. O conciliador, além de ele poder sugerir soluções, ele não pode impor nada. Assim, olha, meu amigo, olha, ou você aceita isso daqui, então tu tá ferrado. Eu tô vendo aqui que você vai pegar aqui na cipuada. Jamais ele pode fazer isso. Isso não é papel de conciliador, tá certo? Ele pode dizer, olha, pessoal, eu entendi o caso de vocês, tá certo? Eu estou vendo aqui que ambos têm razão, ele não pode ficar de um lado só, vocês ambos têm razão, mas o que vocês acham de a gente fazer assim, assim, assim? Aí eu vou dizer, não, eu não concordo, porque tá tudo bem. E o que vocês acham, então, de a gente fazer assim, assim, assim? Ou seja, ele vai colocando na mesa as soluções plausíveis para aquele caso, até chegar num consenso. Quando ambas as partes chegarem no consenso, aí sim se homologa aquilo ali, aquele acordo, e acabou o processo. Compreenderam? O que ele não pode é querer impor. Às vezes a gente vê isso em conciliação, tá? Eu já chamei a atenção de conciliador. O conciliador, ele, por mais que ele tenha que ser imparcial, nós vamos já estudar os princípios da conciliação, por mais que ele tenha que ser imparcial, às vezes ele quer tomar partido por uma das partes e fala, olha, eu acho um bom acordo, o senhor não quer aceitar, tá? A senhora não quer aceitar, é bom para você, que senão você pode ficar pior mais na frente. Não, não é papel do conciliador isso. O conciliador jamais ele pode tomar partido entre as partes, por mais que ele tenha pena de uma parte, tenha pena de outra, ele tem que ser estritamente imparcial e sugerir soluções para que as partes decidam se querem ou não fechar aquele acordo. Jamais ele pode impor, jamais ele pode ameaçar, jamais ele pode falar assim, olha, aquela cara de coveiro, né? Olha, vocês, vai ser pior, né? Olha, uma ação judicial é pior, uma sentença é pior. Não, isso não é papel de conciliação. Tá? Lógico que nós temos diversas técnicas de conciliação para tentar convencer as partes a chegarem a um acordo, mas não é dessa forma, certo? A gente usa das técnicas, né, de convencimento, né? E aí eu faria que nem a gente, uma vez eu fiz um curso de vendedor e a gente fez lá os cursos de técnicas de fechamento de venda, né?
Às vezes a gente utiliza também na conciliação essas técnicas de fechamento de processo, tá certo? Mas não pode ser por imposição nem por ameaça, tá certo? É o que está explícito no finalzinho desse parágrafo 2º, tá? Do artigo 165. Pior, constrangimento, tá? Não pode usar de intimidação e muito menos de constrangimento. Às vezes, por exemplo, numa lide de família, o divórcio está acontecendo, ou aquele problema ali aconteceu por causa de uma infidelidade conjugal. Aí já imaginou o conciliador, não, mas você foi fiel, tu quer alguma coisa, se tu foste infiel, no casamento não tem direito a nada, né? Porque ele confiou em você, ou você confiou nele, ela confiou nele e tal. Isso é constrangimento. O conciliador ele jamais pode tomar uma atitude dessa, tá certo? Jamais ele pode deixar se levar pelo seu sentimento pessoal. Tudo bem? Então, nós paramos aí nesse slide e vamos dar prosseguimento daqui. Pessoal, de início, antes de ver esse quadro que eu fiz aí para você sobre mediação e processo judicial, eu fiz aí uma comparação entre a mediação e o processo judicial. Qual que é melhor, tá? Eu quero destacar para vocês que tanto a mediação como a conciliação, elas são voluntárias. Destaquem isso daí no caderno de vocês. A mediação e a conciliação são voluntárias, tá? A arbitragem, como nós vamos ver posteriormente o estudo da arbitragem, vocês vão ver que depois de ela ser convencionada, depois que você convencionou, por exemplo, no contrato, a arbitragem, aí ela se torna obrigatória, tá certo? Então ela se torna obrigatória. Mas a mediação e a conciliação, não. Elas não são obrigatórias, são sempre voluntárias. A parte tem que querer fazer a conciliação. Ela tem que querer conciliar. Ela tem que querer ir para a mediação. Não pode ser imposto. Tudo bem? É lógico que em um processo judicial, tá? Se é um processo judicial, essa conciliação judicial muitas das vezes é compulsória. Por quê? Porque o juiz pode determinar a audiência de conciliação. Tá certo? O que não pode ser obrigatório é as partes fazerem acordo. O juiz pode marcar uma audiência de conciliação sem consultar as partes? Pode. Porque o código impõe que a conciliação seja oferecida durante todo o curso do processo. Então, o juiz pode. Mesmo a parte dizendo, eu não quero conciliar, não, marca a audiência de conciliação. Eu tenho aqui eu tenho aqui uns tratos conciliatórios, né? E às vezes eu consigo, mesmo as partes estando fechadas à conciliação, eu consigo fazê-las conciliar. Ele pode. Agora, obrigar as partes a conciliarem e fazer um acordo, não. Tá? Não pode. Certo? Então, o juiz não tem esse poder de, olha, eu vou obrigar vocês a fazer um acordo. Se tu faz um acordo aqui, então eu vou sentenciar pior. Jamais o juiz vai poder fazer isso. Certo? O que ele pode, às vezes, dar aqueles toques, né? Olha, uma sentença é pior do que um acordo ruim e tal. Mas ele não pode adiantar o que ele vai sentenciar, porque senão está violando aí, né, até mesmo as prerrogativas do magistrado. Então, são voluntárias. A arbitragem, não, a arbitragem, se você convencionou uma cláusula de convenção de arbitragem, aí sim se torna obrigatório para que você procure o árbitro antes mesmo do que o judiciário. Tá certo? Sobre o que eu falei para vocês, vocês podem ver aí no artigo 334 do CPC. Vou pegar aqui o CPC 334, abro o CPC de vocês aí no 34, e vocês vão ver que hoje a petição inicial, ela exige, né, no 319, ela exige lá que a parte indique na petição inicial se ela quer conciliar ou não. Mas o 334 diz o seguinte, que se for marcada a audiência de conciliação, a parte é obrigada a ir, tá certo? Sob pena de até mesmo ser considerado aí um ato atentatório à dignidade da justiça, tá? Então, olha só, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. Esse artigo aqui é o que eu falei para vocês, que às vezes o juiz pode marcar uma audiência de conciliação, tá certo? Porque eu sei que vocês estão formados agora, fizeram prática jurídica no período passado, e às vezes estão com os requisitos da petição inicial do 319 tudo na cabeça. Professor, lá foi dito que é uma opção da parte
O juiz não pode impor, pode, lá no 334 ele tem esse poder de impor uma conciliação. Tá certo? O que ele não pode impor é a conciliação, o acordo. Ele não pode impor isso. Mas marcar audiência, ele tem esse arbítrio de marcar uma audiência de conciliação se ele quiser. Tá certo? Mesmo lá no 319, dizendo que é um requisito inicial e você pode ou não optar pela audiência de conciliação. Tudo bem? Ficou compreendido isso? Muito bem. Então vamos passar para esse nosso slide. Olha só, a mediação, gente, ela tem inúmeras vantagens em relação ao processo judicial, né? E aí nós podemos destacar alguns excertos aí da Lei 13.140 de 2015, que é a lei da mediação, né? Para que a gente possa ver, né, como é muitas vezes mais vantajoso um processo judicial do que um processo que vai para mediação do que um processo judicial. E eu destaquei aqui, isso aqui está tudo na Lei 13.140, tá, gente? Eu só destaquei alguns pontos para que a gente possa ver, assim, será que a mediação vale a pena? Será que é melhor eu, como advogado, pleitear uma mediação ou uma conciliação? Ou é melhor eu ir para a audiência de conciliação, audiência de instrução e julgamento, a audiência de saneamento do processo, a audiência de razões finais, a audiência de sentença? Será que é melhor eu fazer o processo, o caminho normal que um advogado tem que fazer? Porque é ilógico, eu mostro meu serviço de advogado, eu vou mostrar para o meu cliente que eu realmente sei fazer todo o iter de um processo, né? Será que é melhor? Ou é melhor eu ir para uma mediação, para uma conciliação, já resolver o processo bem ali, acabar com o processo e já resolver o problema do meu cliente e resolver o meu também, certo? Então vamos ver se compensa a mediação, se compensa a conciliação em relação ao processo normal, processo trâmite normal de um procedimento ordinário, né, de um processo judicial. Vamos lá, eu fiz esse quadro em comparativo para vocês, tá certo? Que diz assim, de um lado, mediação, né, aqui em branco, e de vermelho, o processo judicial. Vamos lá. Na mediação, o que acontece? Vamos dizer assim, uma sentença de mediação. O que acontece? Aquela decisão da mediação, ela foi tomada por quem? Pelo mediador ou pelas próprias partes? Pessoal, eu quero que vocês participem da aula, tá? Não vamos deixar... Pelas partes. Bem, pelas partes. Não me deixa eu falando sozinho aqui, senão eu vou pensar que vocês só botaram aí o nome de... Eu já não estou vendo vocês, né? Que vocês não botam a câmera. Só estão me vendo eu. Vou pensar que vocês botaram o negócio aí e saíram, foram tomar café, foram deitar à beira da piscina. Olha, o tá botado aí, tá aí, ó, presente. Tá certo? Não me deixa falando sozinho, não. Tá, então, olha só. Deixa eu permitir aqui o Rocha entrar. Certo? Então, veja bem. Na decisão da mediação, a sentença, o acordo na mediação, foi as partes que tomaram. Foram elas que chegaram a um acordo, foi elas que chegaram àquela decisão. Elas decidiram, as próprias partes. Certo? Não foi, bom, Roger, não foi um juiz que deu, não foi um terceiro que deu, não foi um mediador que deu. Foram elas, as próprias partes antagônicas ali, as partes participantes da mediação, que chegaram a um consenso. Lembra que o mediador ele não indica nada, ele não dá nem indicação de solução, ele só permite que as partes cheguem a um acordo, a um consenso, ele conduz as partes a esse acordo, a esse consenso? Pois é. Então, na mediação, sempre a decisão é tomada pelas partes. E no processo judicial? Quem é que toma a decisão? A decisão é tomada por um terceiro, que é o juiz quem determina. Tá? No processo judicial, o juiz diz só, vocês vão fazer assim, 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 acabou. Se você não está satisfeito, recorra para o tribunal. Mas eu vou determinar, eu vou decidir. É o juiz, é o terceiro alheio às partes ali, no caso o juiz, né, quem vai decidir aquela lide. Ele que vai impor o ponto de vista dele. Pode ser um ponto de vista errado? Pode. Pode ser um ponto de vista não satisfatório? Pode. Pode ser um ponto de vista pior do que o ponto de vista das próprias partes que estão ali na lide, que sabem realmente o que aconteceu? Pode. Uma sentença ruim é pior que um acordo péssimo. Eu fazer um acordo péssimo, mas pegar uma sentença ruim. Tá certo? Lógico que se a gente percebe que o acordo é ruim, muito ruim, ninguém vai fazer um acordo ruim com medo de uma sentença, porque você pode recorrer, pode ir para o tribunal, tudo bem. Mas, às vezes, é melhor você ceder de um lado
convencer o teu cliente a ceder de um lado para se fechar num acordo, do que você ir num processo aí 5, 6 anos e no final ter uma sentença péssima, sentença ruim, o juiz não entendeu nada, não analisou as provas do processo, você vai ter que entrar com recurso, sabe-se lá se o tribunal vai entender também, né? Então, muitas das vezes, é melhor as partes mesmo chegarem a um consenso. E a mediação possibilita isso. É uma vantagem a mediação em relação ao processo judicial nesse sentido. Okay? Na mediação, nós vamos estudar aqui que um dos princípios da mediação é o sigilo. Mediação, Lauridete, bom dia. David, está sem câmera. David não, Jardeilson, né? Beleza. Então, pessoal, na mediação, o processo é sigiloso. Todo processo é sigiloso. Tem o dever de sigilo das partes e também do mediador. Ele não pode nem depor a respeito daquilo que ele viu no processo. Ainda que ele seja chamado no processo judicial criminal sobre algum imbróglio que aconteceu entre aquelas partes, ele, olha, pelo meu dever de profissão, eu vou me manter calado. Eu não posso dizer nada do que nós discutimos ali na audiência de mediação. É sigilosa. Tá certo? Então, as partes têm ali uma possibilidade muito maior de não serem constrangidas por uma publicidade daquele caso que eles estão vendo ali. Imagina vocês um divórcio que está acontecendo por conta de uma infidelidade conjugal. Tá certo? Precisa as pessoas saberem que foi infidelidade conjugal, quem foi que traiu quem? Não precisa. Tá certo? Isso é constrangedor. Mas, apesar dos processos familiares já terem um segredo de justiça, vocês sabem que o processo judicial, a publicidade dele fica lá. Professor, mas aí só as partes têm acesso. Mas você sabe que é muito fácil quebrar isso daí. Né? Qualquer advogado que se habilitar tem acesso. Né? E o processo físico, quando era processo físico, pior ainda, menos publicidade ainda, ou menos sigilo tinha, porque mesmo sendo processo de família, você ia na vara, pedia o processo, se não tivesse muita atenção do secretário da vara, ele tirava o processo para qualquer pessoa folhear ali e consultar os autos. Certo? Então, na mediação, o sigilo é bem maior. No processo judicial, esse sigilo, exceto em raríssimas exceções, né, com raríssimas exceções, raríssimos casos, ele não tem sigilo nenhum. É dada ampla publicidade. A publicidade é um princípio do processo judicial. Todos terão acesso ao processo judicial. Inclusive, o processo eletrônico, se você mesmo não sendo advogado. Você quer consultar os autos de um processo eletrônico, você pode colocar, pesquisar processo, vai aparecer o processo, consultar processo. A única coisa que você vai ter que assinar é um termo lá, né, de assinar eletronicamente um termo dizendo que você não é parte e vai consultar o processo. Vai ficar registrado o teu nome lá como um consultor daquele processo, alguém que viu o processo. Só isso. Mas você tem acesso total ao processo. E se você é advogado, tem o token, tem a assinatura digital, você tem acesso a integrar todas as petições, todas as movimentações, mesmo não sendo habilitado nos processos. Porque nos processos judiciais vige a ampla publicidade. Tem que ser dada ampla publicidade. Tá certo? Já no processo de mediação, necas de pitibiriba. Se mantém aí o sigilo. Certo? Então, tem mais essa vantagem em relação à mediação e ao processo judicial. Ok? Na mediação, nós temos aí o menor tempo para solução, uma celeridade muito maior. Já no processo judicial, nós temos aí o maior tempo para a solução. Certo? Nós temos aí uma demanda que demora muito mais. Na mediação, meu amigo, você chegou ali na mediação, que é marcada 30, 40 dias depois, que se deu entrada na lide, ou a conciliação, tá certo? Você já pode resolver o teu problema todinho ali. Diferente do processo judicial, que você dá a entrada, aí o juiz vai ver os requisitos da tua petição inicial se preenche, pode ser que não preenche, ele vai mandar você emendar, é um caso de indeferimento liminar do pedido, ou seja, tem várias nuances que pode acontecer ali pós-protocolo da petição inicial, não é isso? E depois, se está tudo ok, aí ele vai mandar intimar outra parte para fazer contestação, se você não optou pela audiência de conciliação, né? Então, vai mandar intimar outra parte para fazer contestação. Depois da contestação, tem a réplica. Depois tem a audiência de saneamento do processo. Depois da audiência de saneamento, vai-se para a produção de provas periciais, se for o caso, vai se fazer perícia. Depois de fazer a perícia, aí vai para uma audiência de instrução de julgamento. Vai ouvir testemunha, dependendo da quantidade de testemunhas, 2, 3 audiências para isso. Depois de oitiva de testemunhas, aí vem razões finais, alegações finais,
É isso, depois alegações finais, aí é que vem sentença. Isso foi 5, 6 anos para acontecer isso. No processo de mediação, muito rápido, bem simples. Você já pode resolver tudo ali, naquele momento, já sair dali com um acordo feito, né, e para ser cumprido de forma bem satisfatória para as partes, e de forma muito mais rápida do que o processo judicial. Certinho? Depois, nós temos aí maior flexibilidade nos procedimentos, tá certo? Nós temos aí maior flexibilidade nos procedimentos. O que quer dizer isso, né? Maior flexibilidade nos procedimentos. Quer dizer que você tem mais facilidade de criar uma situação ali que não está prevista em lei. Você pode criar um procedimento não previsto em lei para fazer o acordo. Tá? Por exemplo, você pode pagar uma condenação judicial pelo CPC, dando 30% de entrada e parcelando em 6 vezes o restante, está lá no CPC. Na mediação, você diz assim, olha, eu tenho um débito a pagar, eu quero dar 10% de entrada e vou pagar em 34 vezes, 24 vezes. Pode? Pode. Você tem maior flexibilidade na mediação, na conciliação, inclusive sobre os procedimentos. Certo? Já no procedimento judicial, não, você tem que fazer aquilo que a lei diz. Os procedimentos são regulados pela lei, os procedimentos são definidos pela lei, tá certo? Você não pode se furtar daquilo ali, tá certo? Não pode se furtar de fazer aquilo que a lei, né, que a lei considera. Certo? Então, os procedimentos têm que ser sempre regulados por lei. Já na mediação, tem essa flexibilização. Depois, cumprimento de acordo com satisfação. O que é isso daí, pessoal? Ora, veja bem, quem foi que fez o acordo? Quem foram que fizeram o acordo? Não foram as partes? Não foram eles que escolheram aquele acordo, fazer daquela forma? Foram, certo? Foram eles que escolheram. Então, veja bem, se eles escolheram, a satisfação deles é muito maior em cumprir o que eles chegaram ao consenso. Não foi ninguém que determinou. Não foi o mediador que disse, não, vocês vão fazer assim, assim, assim. Quando a gente traz essa expressão, não, vocês vão fazer assim, eu determino, eu vou sentenciar, natural do ser humano, já entra um sentimento assim de raiva. Vou fazer porque ele mandou, mano. Não é isso? Às vezes, quando a gente é menino, né, criança, a mãe manda lavar a louça, né? A gente vai, a mãe mandou lavar a louça, eu vou lavar a louça, a mãe tá mandando, lava com raiva, vai, bate a panela, até pega uma bicha. Mas aquele menino, aquela menina, né, que já está acostumado, sabe que tem que lavar a louça, vai lá e lava a louça sem a mãe mandar. A mãe diz assim, poxa, parabéns, você lavou a louça, olha o sentimento, aquele sentimento de alegria, né? Primeiro o sentimento de ver a pia limpa, depois aquele sentimento de alegria, né? Recebeu o elogio da mãe porque fez o serviço. É meio esdrúxulo isso daqui, mas eu estou querendo dizer assim, em relação ao sentimento que a pessoa tem. Ora, se foi você quem escolheu fazer daquela forma, o teu sentimento de satisfação é muito maior do que o sentimento de alguém que te impôs a fazer alguma coisa. Certo? Nós temos isso nato do ser humano. Se alguém impõe, a gente faz contrariado. Mas se a gente faz porque quer, a gente faz com satisfação. Então, na mediação, nós temos isso daí. Né? Nós temos um cumprimento do acordo com satisfação, porque fui eu quem decidi, fui eu quem fiz, fui eu que escolhi. Já no processo judicial, eu tenho execução forçada. Não cumpri, o juiz manda penhorar meus bens, manda penhorar minha conta, tá certo? E vai forçado mesmo. Eu não queria cumprir, vou cumprir porque é forçado. Porque penhorou minha conta, senão eu não pagava. É isso. Então, mediação em relação a esta parte aí do processo judicial é muito mais vantajosa. Depois, na mediação, nós temos aquele uso de linguagem comum, coloquial, né? Já no processo judicial, nós temos o uso de uma linguagem direcionada, tá? Nós temos aquele linguagem formal, é isso? Nós temos todo aquele linguajar jurídico, aquele juridiquês, é isso? Na mediação, não, você pode usar, eita bichinho, tal, aquela linguagem popular sona que você tem, que você é acostumada. Não, minha irmã, não, tá? O mediador não vai se ofender se você chamar ele de colega, se você chamar ele de meu irmão, se você chamar ele de compadre. O mediador não vai se zangar, não. Nem pode. Tá certo? A linguagem é toda informal. Agora chega numa audiência, né? Tipo, lá no STF, com os ministros do STF, diz assim, não, meu irmão, você sai de lá morto.
ele te crucifica. Vocês acompanham aí, né, esse noticiário de mídia, vocês viram que uma advogada, durante uma sustentação oral, né, se eu me engano, salvo erro, foi que ela falou, alguém lembra desse caso, ela chamou o ministro de você, se eu me engano, foi você, ou foi de desembargador. Eu sei que ele se zangou, interrompeu lá a sessão, se zangou e pediu respeito, chamou ele de você, né? E pediu respeito, que ele era ministro, semideus, né? Não, é Deus mesmo, né? Ele acha que é Deus. E tal, e aí ele ficou zangado. Na mediação não tem isso, não. Mediação, tu pode chamar o mediador, né? Você pode chamar o mediador de você, sem problema algum, certo? Ele falou assim, cadê a liturgia? É como se aquilo ali tivesse uma aura, como se o STF tivesse uma aura sagrada, né, que as pessoas ali têm que entrar num mundo diferente. Né? Bem complicado. Mas tá certo, nós temos ali que usar as vestes talares, nós temos ali que ter o tratamento que o código prevê, tanto para o advogado como para o ministro, tá? Mas não tinha sentido ele fazer aquilo. Tá certo que era a segunda vez que ela chamava ela de você, ela chamava ele de você, né? Mas eu acho que caberia ali uma advertência, não daquela forma como aconteceu, certo? Porque é típico dos processos judiciais. Na mediação não tem nada disso. Pode chamar o mediador de culpado de você, que ele não vai se zangar. Ele quer ali fazer o acordo. E quanto mais acordo ele fizer, mais ele ganha. Mais... Então, ele não vai nem se importar. Você pode usar linguagem simples, populalesca mesmo, né, que não vai ter zanga de parte de ninguém. Ninguém vai te dizer, né? Olha, me chama de ministro, me chama de juiz, me chama de senhor, me chama de excelência. Não. O conciliador não é excelência, tá? Ele não é excelência. Ah, mas se for um advogado, não é excelência. A função dele ali, ele está como um ajudador, um auxiliador das partes. Então, se ele quer auxiliar as partes, ele quer chegar a um consenso, ele não pode estar com exigência, principalmente de colocar a linguagem direcionada, a linguagem jurídica para as partes. Outro momento. O foco aqui na conciliação e na mediação é a solução. O foco do processo que envolve mediação e conciliação é a solução do problema. O foco numa ação judicial, qual é? É vencer a ação. As partes de uma ação judicial, uma querem vencer da outra. Na conciliação, o foco é você chegar no acordo, chegar no consenso. Certo? Esse é o foco. Tá? Então, a gente não pode deixar de observar, né, que o processo judicial, né, ele tem bastante, vamos dizer assim, imposições que as partes têm que cumprir. Aí, por conta dessas imposições, vai surgir aquele sentimento de competição entre as partes. Ah, eu vou ganhar o processo. Não, meu advogado me garantiu que eu vou vencer. O meu advogado já bateu em cima. Não, meu advogado fez isso. Não, eu vou ganhar, ele vai se ferrar. Esse é o sentimento emulatório, que muitas das vezes acontece, às vezes não, praticamente todas as vezes acontece no processo judicial. Tá certo? Já no processo de mediação e de conciliação, nós não temos esse espírito de eu estou em audiência, eu não posso atender, me ligue mais tarde. A gente tem esse sentimento aí de conciliação, tá? Sentimento aí de resolver o problema, de solucionar a lide, e não de vencer a lide. Certo? Depois, na mediação, a demanda ela deve ser resolvida. A mesma coisa, né? No processo judicial, a demanda deve ser vencida. O foco aí é vencer. Tá? Outro, na mediação, a recorribilidade é mínima. As pessoas minimamente vão recorrer. Por quê? De uma decisão de mediação e conciliação. Por quê? Porque foram elas que tomaram aquela decisão. Foram elas que chegaram a um consenso. Foram elas que chegaram a um acordo. Vão recorrer de quê? É isso. Então, não tem recurso de uma decisão de conciliação. Não tem assim, o sentimento de modificar aquilo ali. E foram elas, foi discutido, foi chegado ao consenso, uma abriu de um lado, outra abriu do outro, né, e chegou a um consenso. Tá certo? Então, não tem por que recorrer. Então, a recorribilidade, quando o processo vai para mediação e conciliação, é mínima. O processo acaba mesmo por ali, vai para o cumprimento e se acabou.
dificilmente a parte não cumpre, aí a outra recorre e tal, entra lá com um pedido de execução, mas muito raro. Porque quando a parte chega no consenso, ela sabe onde o sapato está apertando, ela sabe o que pode fazer e o que não pode. Certo? Já no processo judicial, pessoal, 98% dos processos judiciais têm recurso. 98% de SEDADs do CNJ, 98% dos processos judiciais vão ter um recurso. E, às vezes, se é um processo contra a Fazenda Pública, e mesmo que a Fazenda Pública não recorra, tem o exame necessário. Mesmo não recorrendo, o processo ainda vai para o tribunal, vai para a instância superior. Então, a recorribilidade nos processos judiciais é máxima, praticamente todos os processos. A parte não se contenta. Né? E olha que o nosso CPC atual já colocou meios, né, para que a parte não recorra, tipo, majorando os honorários sucumbenciais, o juiz aqui na primeira instância condenou em 10%, mas se a parte recorrer, pode chegar a 20%, ou seja, dobrar 100% do que ia pagar de sucumbência. Isso aí são técnicas, são meios que o CPC fez na tentativa de evitar recurso, de permitir com que a parte, ao receber a sentença, ela se conforme e pague aquele, porque ela sabe que se ela recorrer, ela vai pagar mais. Vai ter a correção monetária daquela condenação, vai ter os juros, e vai ter também a majoração da sucumbência. Então, tudo isso são técnicas que o CPC 2015 trouxe para tentar acabar com o recurso, mas mesmo assim a gente não viu uma diminuição muito rara. Tá? Se diminuiu, foi 1%, 0,5% em recurso, mas as pessoas continuam recorrendo. Né? Então, é uma desvantagem em relação à mediação, que o processo ainda vai se delongar ainda por vários tempos. Tá certo? Então, eu trouxe esse quadro para vocês, tá certo? Para que vocês possam ver que a mediação, realmente, a conciliação, a mediação, elas têm mais vantagens em relação a um processo judicial, a você continuar com a demanda judicial, que vai se delongar aí por muito tempo, tá certo? E muitas das vezes você pode chegar lá no final e ter que pagar o dobro, o triplo daquilo que você pagaria, né, se fosse feita a conciliação, se fosse feito aí, né, uma mediação. Né? Para vocês terem uma ideia, eu vou falar porque não sei que às vezes, mas para dar exemplo, tá certo? A gente teve um caso que nós entramos em 2013. Em 2013, recebimento de um DPVAT por morte. Pessoal, o DPVAT por morte, tem que discutir. Só tem que provar a morte, que foi para acidente de trânsito, e o atestado de óbito e a vinculação dos herdeiros. É só isso. Isso eu fiz desde a petição inicial. Mas a seguradora recebeu a condenação de pagar que o valor do DPVAT por morte é 13.500. Certo? 13.500 é o valor máximo por morte. Não aumentou. Então, ela pagaria em 2013, quando saiu a sentença, R$ 13.500, que é o valor do DPVAT. Ela recorreu. Turma recursal. Foi para a turma recursal. Turma recursal hoje são apenas 3 magistrados para praticamente metade do Maranhão todo. Agora já dividiu o turma recursal São Luís, Bacabal, Imperatriz e tal. Tem 3 ou 4 turmas recursais. Então, está melhor. Mas, mesmo assim, é uma carga de processo muito grande. O processo que entra na turma recursal, inevitavelmente, é 5 anos lá, no mínimo. Então, 2013, esse mês que saiu, o processo voltou para execução. Quando foi para execução, quanto é que estava dando a correção monetária? R$ 37 mil. Então, veja bem, ao invés de pagar 13.500 lá em 2013, pagou agora em 2020 37.500. Compensa para a empresa recorrer, ainda mais nesses processos que é óbvio que ela vai perder, porque é um processo que não tem por que recurso. Isso é por morte. Está lá a comprovação da morte, a comprovação dos herdeiros, a comprovação do vínculo. Não tem por que recorrer. A pessoa recorre só para ganhar tempo. Então, às vezes não compensa. É melhor você aceitar a sentença, né, aceitar o acordo numa mediação e já cumpri-lo. Você tem muito menos, né, despesa e muito menos problema. Compreenderam? Exatamente isso. Vamos lá. Estou no segmento aqui. Eu acho que eu não conceituei para vocês mediação, né? Falei da mediação aqui, mas eu trouxe um conceito de mediação. Já vou passar aqui para conciliação. Bom, mas se vocês ficam com o conceito, para mediação, pessoal, vocês podem ficar com o conceito do artigo 1º, parágrafo único, da Lei 13.140 de 2015. Eu vou colocar aqui no chat.
Conceito de mediação. Conceito de mediação. Artigo 1º, parágrafo único da Lei 13.440, 2015. Olha lá. Quer ver o que diz o artigo 1º? Diz assim, ó, parágrafo 1º, parágrafo único do artigo 1º da Lei 13.140. Diz assim: considera-se mediação a atividade técnica exercida por terceiro imparcial, sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia. Este é o conceito de mediação. Tá? Fica aí para vocês aí um conceito bem claro sobre o artigo 165, parágrafo 3º do CPC também. Tá? Ele complementa o 165 do CPC. Diz lá que a consideração é uma atividade técnica, não é uma atividade, vamos dizer assim, superior, uma atividade técnica, porque não necessariamente, né, o mediador ele tem que ser obrigatoriamente formado em direito, ele pode ser formado em qualquer coisa, certo? Menos, não tem essa obrigação de ser formado em direito para poder ser mediador. E fala lá que também é exercida por terceiro imparcial, que não tem poder decisório, ou seja, repete aquilo que nós já falamos, né, a respeito da mediação. Então, fique aí com este conceito de mediação, tá? E vocês possam ter esse norte também. Note aí que, por esse conceito, o mediador ele não tem poder decisório. Tá? O próprio artigo 1º, parágrafo único, já diz que ele não tem poder de decisão. Tá? Ele não vai propor soluções para o conflito, como nós já falamos. Ele vai apenas conduzir as partes a descobrirem as causas que originaram o problema, para que, eliminada esta causa, as partes cheguem a uma solução. Isso aqui é uma técnica, eu já estou adiantando para vocês uma técnica. Tá? Por exemplo, muitas das vezes as partes chegam, o mediador, chegam lá com conflitos que se originaram com determinado problema. O mediador, ouvindo as partes, ele descobre qual foi a origem daquele problema. E descobrindo a origem do problema, às vezes ele consegue auxiliar as partes a chegar num acordo. Como você consegue fazer isso na prática? Será que a gente consegue fazer aqui, nessa sala, uma audiência de mediação entre duas partes aqui? Vamos ver se a gente consegue. Vamos colocar aqui a Lauridete como uma parte, né, e o Rocha como outra parte aí. Quem vai ser o mediador? Quem pode ser o mediador? E o Otávio? É o mediador? Marconi. O Marconi como mediador. Cadê ele? Outro, pode ser o Marconi o mediador aí. A eleição do mediador é a escolha das partes, as partes que escolhem. Aí as partes acabaram de escolher o Marconi. Né? Será que a gente consegue? Vamos ver uma lead aqui? Pronto. O Rocha escolheu o Marconi. Não, o Marconi já é o mediador, né? O Rocha é uma das partes. E a Lauridete é outra parte. Então, a Lauridete, deixa eu ver aqui uma demanda aqui entre a Lauridete e o Rocha. Pronto, a Lauridete é mãe de um aluno de uma escola, certo? E o Rocha é o diretor dessa escola. Já tem... mas aí seria mais uma conciliação, né? Porque... Não, mas vamos considerar aí que não tem esse contato, esse vínculo anterior, não tem um vínculo, né, social. Às vezes o Rocha foi eleito o diretor agora, mas aí tem um vínculo da mãe com a escola, né? Aí seria conciliação. Eu quero uma mediação. Pronto, então vamos ver uma lide de família. Vamos ver uma lide de família. Então, o Rocha é o marido, a Lauridete, que é a esposa, estão brigando pela... Não vou botar galho em Lauridete, não. Vocês estão brigando aí pela guarda dos filhos. Um que é a guarda para ele e a outra, a Lauridete, que é a guarda para ela. Certo? Vejam bem, a Lauridete quer a guarda do filho e
o Rocha também quer a guarda do filho dele. Marconi, como você conseguiria mediar essa situação? Aí eu quero que a Lauridete e o Rocha abram o áudio de vocês. De cacete aí. O Marconi também vai abrir o áudio dele. Você, Rocha, na tua cabeça, você tem que ficar com a guarda do teu filho. E, Lauridete, você não pode perder a guarda do teu filho. Certo? Marconi, vamos decidir aí. Vamos lá, Rocha, pode abrir o teu áudio, Lauridete, abre o teu áudio e comece a discutir com vocês dois. Incorporem aí o personagem. Então, eu creio que vou ficar com a guarda da criança porque eu disponho... Doutor, é o seguinte, eu não abro mão da guarda do meu filho, do Juquinha. O Juquinha vai ficar comigo, eu não aceito que fique com ela. Essa mulher não presta, essa mulher não vale nada, senhor. Mais ou menos assim. Essa mulher aí, senhor, mulher aí vive na rua, não dá atenção para a criança. Essa criança tem que ficar comigo. Lauridete, defende. Isso não é verdade. Até porque... Aumenta teu áudio, Lauridete, está muito baixinho. Só um instante. Está no máximo, professor. Está no máximo? Eu estou ouvindo bem baixinho. Ah, então não vai dar para eu falar, não. Isso aí ela deve estar de ressaca ainda. Você vive em bêbada, dessa mulher aí, com essa criança, deixa a criança jogada. Essa menina tem que ficar comigo. Eu dou atenção para a criança, ela ainda fica me privando de eu ver minha filha. Ele é um pai ausente, nunca está com a filha. Todas as vezes que é para as visitas, ele simplesmente some. Sai, toda vez está na praia, bebendo, nunca dá atenção para a filha. Então ele não pode ter a guarda. Eu não levo a criança para a praia porque tu não deixa eu ter acesso à minha filha. Com essa história aí de que eu só porque tu não deixa eu ter acesso à minha filha. Se procura. Porque sabendo que está com as amizades ruins. Eu nunca vou deixar minha filha com essas pessoas que tu anda andando aí. Estou sabendo várias coisas ruins. Tudo é calmo. Marconi, mediador, cadê você? Oi, professor, consegue me ouvir? Estou lhe ouvindo perfeitamente. Então, não é uma situação tão simples. É mediação. Eu vou assistir depois, viu? Todos baixinhos. É que eu tô lembrando como é um estudo, né? Para mim poder saber se eu faço as sugestões ou então eu apenas digo como que poderia ser as consequências. Mas mediação, eles não teriam um vínculo, né, professor? Mas no caso, eles não têm um vínculo, não seria conciliação? Não, é o contrário. Na mediação tem um vínculo, na conciliação não tem um vínculo. Então, em primeiro lugar, é uma situação complexa que envolve a vida de uma criança. Então, essa decisão de estar se separando, ela deve ser muito bem pensada, porque é uma vida, uma criança que pode ter um trauma de separação de pais. Então, no caso, vocês devem pensar mais a respeito, devem ficar de cabeça fria e tentar um retorno do relacionamento antes de passar para essa decisão tão difícil. Puxa, olha aí, o mediador Marconi. Alguém mais quer ser mediador aí? Vamos lá, outro mediador. Cadê o Klinger? Eu estou na fila de um banco, professor. Oi, professor. Mas tá por isso que ele está envergonhado, está na fila do banco. Oi, Vamos lá, Klinger. Você é o mediador agora, Klinger. E aí, como é que você resolve essa situação, Klinger? Como é que você auxilia as partes, essas duas partes que chegaram aí tão afoitas, né, na sua audiência, brigando, aí uma querendo a guarda do filho, outra querendo também, uma acusando a outra de ser bêbada, de levar o outro para a praia, de não fazer nada, de ser pai ausente. Como é que você conseguiria mediar isso daí, Klinger? Vamos lá. Lauridete e o doutor Aderlan,
vocês têm que pensar no melhor para o seu filho. Ele tem escola, tem plano de saúde, tem a diversão dele. Se vocês continuarem só se degladiando, vocês não estão pensando na melhoria dessa criança. Então pensem numa melhor maneira de achar uma solução. Vocês podem fazer uma guarda compartilhada, se for da opção de vocês. Vocês podem definir horários de visita, vocês podem definir os dias que essa criança pode fazer um passeio com cada um. E a partir desse momento, vocês conseguem realmente dar uma melhor qualidade de vida para essa criança. Vocês não podem pensar só também na possibilidade de vocês, do melhor de vocês. Afinal de contas, quem está em risco é a guarda dessa criança. Nesse caso, se a Lauridete assim desejar, a gente pode fazer compartilhar. No caso, eu posso ficar com a criança, digamos, de quinta para sexta-feira, que é os dias, ou de quinta para domingo, que são os dias que geralmente ela toma umas cachaça aí, e eu cuido da criança nesses dias. Nos outros da semana que ela tem mais um tempo sóbrio, ela pode ficar com a criança se assim ela decidir. Não aceito. Primeiro, porque todos os dias que é para você vir olhar sua filha, você não está vendo. Então, dessa forma, não dá para aceitar um acordo desse. Até porque você nunca cumpre, é um pai ausente, é impossível. O senhor está vendo aí, né, seu Klinger, como é difícil ter alguma coisa da mulher. Difícil. Vamos lá, Lauridete. Qual seria a melhor opção para você decidir uma divisão desses dias de visita para essa criança, definir os horários que ele pode fazer essa visita, que ele pode passear com ela? Mas ele já tinha dias marcados para visitar a filha. Acontece que todas as vezes que é para ele vir, a criança fica arrumada, esperando por ele, e ele nunca aparece. Então, sendo assim, é melhor ela ficar só comigo. Tira dessa mulher, rapaz. Eu chego lá, ela foi pro bar, trancou a casa com a criança dentro lá. Quando eu chego, essa mulher não tá mais nem lá. Como é que eu vou ter acesso, que eu não tenho chave de casa, eu não tenho nada? Como é que essa minha criança tá mentindo, essa mulher? Só perguntar para os meus vizinhos, para saber se algum dia eu saí, ou se eu bebo, ou se eu deixo minha filha sozinha, ao contrário de você, que toda vez não aparece. Vai pra praia beber lá com um monte de gente e esquece a filha. Dona Lauridete, qual seria o melhor horário, então, para ele fazer essa visita? Doutor Derlan, você poderia agendar os horários, pelo menos para começar a ter um diálogo mais... que chegasse realmente a um consenso? Se ela marcar um horário aí, eu estou aqui à disposição para que a gente entre em um acordo. Eu quero oferecer o melhor aí para nossa filha. Então, doutora Lauridete, poderia ser pelo menos inicialmente trabalhar com dois dias na semana, pelo menos sábado e domingo? Não, só o sábado, sob minha supervisão. Doutor Derlan, inicialmente poderia ser dessa forma, acertar o sábado. Só o sábado? Não, o sábado está muito pouco. Eu quero passar pelo menos, do mínimo, sábado e domingo com a minha filha. Mas sábado e domingo é o dia que ele vai pra praia beber, então eu não vou deixar minha filha ir pra praia beber com ele. Tem que ser sob a minha supervisão. A mulher tá com saudade de mim. Dona Lauridete, como seria essa sua supervisão? Seria pela manhã, na minha casa. Eu poderia brincar com ela lá e 2 horas no máximo, eu podia ir embora. Tô entendendo tudo. Tá certo, eu aceito. Tá querendo pra eu ir lá pra tua casa, tudo bem. Então chegaram a um acordo? Tá acordado. Sim. Então, excelência, chegaram a um acordo. Vocês deram uma misturada um pouquinho na conciliação com a mediação, mas ó, show de bola, entendeu? Gostei demais, tá certo? Realmente a Lauridete incorporou, gente, é desse jeito. Normalmente vai chegar nas audiências de conciliação e de mediação.
tá certo? Normalmente isso. E o Klinger, ele foi excelente também, porque realmente tu usaste técnica de mediação. Não sei se você já trabalhou na área, mas tu já usaste algumas técnicas de conciliação. Porque eu consigo de mediação? Porque o mediador, como ele não pode dar sugestão, ele só tenta restabelecer aquele vínculo, ele pode se utilizar de formas de encontrar a origem do problema e de chamar a atenção das partes para que a origem daquele problema é aquele imbróglio ali. E que se resolver aquilo ali, resolve-se todo o problema. Né? E ele foi no caminho certo, certíssimo. Numa separação, numa decisão sobre guarda da criança, o foco não é o pai nem a mãe, é a criança. Isso aí é excelente para o mediador. É isso? O foco é a criança. O que o mediador pode tentar intervir ali? Dona Lauridete, a senhora ama seu filho? Ama sua filha? Gosta dela? Amo demais. Seu Rocha, né? Você ama sua filha? Demais. É esse caminho que vai iniciar. Então, eu quero esclarecer para vocês que o que está em jogo aqui é a felicidade dela. Você já quebra os dois. Não é o que é melhor para você, o que é melhor para você. É o que é melhor para ela. Aí você já começa a quebrar. Você já descobriu a origem do problema. Tá certo? Eles estão brigando pela satisfação deles dois. Mas quando você coloca para eles que o problema ali não é a satisfação deles dois, mas é a satisfação da criança, a mãe vai resolver abrir de um lado, o pai vai resolver abrir do outro. Tá certo? Você pode ir mais além e dizer assim, olha, eu quero esclarecer para vocês dois que tanto o pai como a mãe têm direito a ver o filho. Jamais vai poder, por mais que um tenha sido infiel, que o outro tenha sido ruim, jamais vai poder se privar do convívio do filho. Tanto o pai tem direito como a mãe tem direito. Você compreende dessa forma? O pai tem direito de estar com a filha e que a mãe tem direito de estar com a filha? Compreendemos. Nossa questão resolver o problema. Já houve ali a compreensão do casal que a criança, o foco é a criança, é a felicidade dela. Depois, já fez eles compreenderem que ninguém, não, eu não quero, ele não vai nem ver. Isso aí é impossível, nenhum juiz pode determinar. Porque é pai, porque é mãe, então tem direito. Já se caminhou muito mais para chegar ao consenso. E aí depois o Clíde descobriu a origem do problema. É porque ele vai aos sábados para a praia beber. Aí porque ela bebe durante a semana. Poxa, é muito fácil. Se ela bebe durante a semana e ele bebe no final de semana, ele fica com a criança durante a semana e ela fica no final de semana. E aí se chega ao consenso. É isso. Então, lógico que aí a gente envolveu um pouquinho da conciliação também, quando ele propôs, não, então você vai ficar durante o dia, e ela fica aí já mais para conciliação. Né? Mas houve aí uma possibilidade de restabelecimento da conversa. Tá? O mediador ele poderia dizer, olha, não importa, que o problema que surgiu na vida de vocês, né? Fazer aquele make-off ali para poder eles verem que não é o fato deles terem acabado o relacionamento, que a filha deve ser, que a filha tem que pagar por isso. É isso, quem tem que pagar. É um casal que não deu certo. Certo? É lógico, mas numa conciliação, numa mediação, viu, Otávio? Você não pode presumir que aquilo tudo que está sendo falado ali é verdade, que o pai é cachaceiro, que a mãe é cachaceira. O mediador, ele tem como descobrir isso. Ele pode perguntar, o senhor trabalha em quê? Eu trabalho na Vale do Rio Doce. Ele sabe que o cara que trabalha numa empresa, ele não vai viver embriagado. Certo? Ele não vai viver. A senhora trabalha? Eu tenho meu serviço. Sabe que ela não vai viver embriagada, então não estaria empregada. Então, ele tem meios também de descobrir se é realmente verdade. Professor. É apenas uma ira da pessoa ali no momento. Diga aí, Otávio. Aqui na lei de mediação até fala que o mediador pode conversar, fazer reunião particular com as partes, até para entender o que está acontecendo, né? Então, por vezes pode acontecer da própria mãe querer alegar alguma coisa do pai, e o pai alegar alguma coisa da mãe, da criança, e aí o mediador já está ciente, né, do que está acontecendo. Pode investigar dessa forma. Exatamente. Ele pode, inclusive, fazer essa reunião separada, primeiro com o marido, depois com a mulher, entendeu? Com uma parte, depois com a outra, para tentar captar realmente a verdade ali, né? Para evitar essas agressões mútuas aí. Não tem problema nenhum. Tá certo? É lógico que quando ele faz isso, traz aquele sentimento de parcialidade. O que será que ela vai falar? O que será que ele falou para ele, né? Então, às vezes, isso é uma técnica de fechamento também, tá? Fechamento de acordo, mais para conciliação, tá certo? Quando a gente
Tem até um livro que eu li, um curso que eu fiz de mediação, tem uns 4 anos, e a gente leu um livro, eu vou até passar esse livro para vocês lerem, é um livro bem complexo, não sei se vocês gostam assim, de coisa complexa, mas para entender você tem que ler 3 vezes. E ele usava umas técnicas de fechamento, ele usava como exemplo, né, uma prisão. Às vezes, quando 3, 4 eram presos por um crime, o que o delegado fazia? Separava os 4 acusados em celas diferentes, chamava um para o interrogatório. Aí no interrogatório ele dizia assim, olha, o teu amigo lá confessou. E se ele confessou, ele vai receber o benefício de ter ajudado a justiça, que é a delação premiada. Tá certo? Você não quer confessar também? Aí o cara, o cara me entregou, aí ia confessar tudo. Então, é uma técnica para que a gente utiliza na polícia, que utiliza nos processos criminais, né? Mas não impede também de você utilizar essa técnica aqui, né, no processo civil de mediação. Olha, a tua esposa, olha, Otávio, eticamente não poderia, mas usa, né? Ou uma técnica que pode se utilizar se você faz audiência separada. Ó, tua esposa falou tão bem de você, rapaz. Ela tá magoada. Ela falou bem de você. Entendeu? A gente vê que tem sentimento, mas é por causa da mágoa, do que aconteceu. Né? O cara se quebra ali na hora. E, pô, ela falou bem de mim? Né? Já entra aquela, pô, eu vou chegar num acordo. Não, vamos fazer, não, doutor, quer saber? Vamos fazer um acordo aqui. Às vezes acontece isso. É uma técnica também de fechamento. Tá? Não vou te dizer que isso está na lei, não está em lei nenhuma. Não tem vedação também, tá? Não tem vedação legal para isso. É lógico que você vai estar induzindo a parte, entre aspas, vai, né? Vai estar induzindo a parte. Mas não é para induzir para o erro. Induzir para que a parte possa se sentir no dever também de chegar a um acordo. Okay? São técnicas de fechamento de conciliação. Mas olha, pessoal, pô, bacana, gostei demais aí, tá certo? Nós vamos fazer mais isso, viu? Nós vamos treinar mais isso. O Clinch, como falei, ele foi excelente no raciocínio dele. O que faltou mais para ele? Assim, digamos, a forma de colocar aquilo. Isso aí a gente vai conseguir com o treino, né? Ele não pode chegar, ó, não, Ludete, será que não é melhor para você? Tem jeito de fazer isso melhor, tá? Será que não é melhor para você fazer isso? Não. Tem, assim, um jeito mais delicado, a gente dizer que aquele jeito é o jeito melhor para ela. Mas a gente vai adquirir isso daí com a prática também. Tá certo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Tranquilo aí todo mundo? Então vamos dar segmento. Tá? Então eu coloquei essa diferenciação aí e passamos aí para a conciliação. Né? Falamos um pouquinho da mediação, vamos falar aí da conciliação. Como eu disse a vocês, a mediação é uma espécie de negociação acompanhada por um terceiro, onde as partes vão ter total controle daquilo que está sendo negociado ali. O mediador vai ser apenas uma parte que vai acompanhar, restabelecer a conversa entre eles. Certo? Gente, a qualquer momento, ao contrário lá do processo judicial, as partes podem suspender, abandonar ou retomar as negociações e até mesmo encerrar o processo de mediação a qualquer tempo. As partes não são obrigadas a conciliar e a mediar, tá? Então, a qualquer momento, olha, eu não quero mais, vamos encerrar isso aqui, vamos embora, tal. Isso não traz ônus nenhum para a parte. O processo vai seguir normal, como se fosse um processo judicial normal, tá? Não traz ônus para a parte. No judiciário, vocês sabem que não pode acontecer isso, tá? O judiciário, como o juiz é ele quem impõe o direito, tá certo? Então, ele não aceita que a parte abandone o processo, que a parte, tá? Para isso acontecer, para desistir do processo, tem que ter autorização da outra, tá? Então, diferente do judiciário. Okay? Então, é óbvio, né, que as partes não são obrigadas a formular este acordo que nós fizemos aí. E a conciliação? Coloquei aqui no slide para vocês que a conciliação está prevista lá no artigo 165, parágrafo 2º, né, do CPC, que diz que o conciliador atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes, poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. Nós já falamos sobre isso, né, eu já conversei com vocês sobre isso. Então, a conciliação, pessoal, também é uma forma de resolução de conflito extra-juiz. Tá? Tem pequenas e sucintas diferenças da mediação. Certo? É bem pouco a diferença da mediação para a conciliação. Às vezes a gente até trata junto.
os princípios são os mesmos, tá certo? Então, muita coisa é igual na conciliação e mediação. A singela diferença é essa, de uma parte não ter vínculo com a outra anterior e a outra ter, tá certo? Como nós já falamos bastante desse conceito, já expliquei ele bastante para vocês, nós vamos dar seguimento. Eu trouxe aqui um exemplo, né, para dizer para vocês que esse Instituto da Conciliação, ele não é recente, ele é um instituto antigo, é muito antigo, tá certo? Desde tempos aí remotos, que já se fala em conciliação e mediação, que já se faz conciliação e mediação. Lógico que não com esse nome, mediação, conciliação, mas isso já acontecia no direito romano, no direito canônico, no direito bíblico, como eu coloquei esse exemplo aí de Salomão e as duas mulheres, né? Não sei se vocês conhecem a história de Salomão e as duas mulheres. Eram duas mulheres, e aqui no caso seria não tão voltado para a conciliação, mas para a mediação, porque elas já tinham um vínculo de amizade anterior, tá certo? Porém, era considerado conciliação esse caso aqui de Salomão e as duas mulheres, por isso que eu trouxe aqui para vocês na conciliação e não na mediação. Eram duas mulheres prostitutas que engravidaram ao mesmo tempo, tiveram filhos ao mesmo tempo. Elas moravam numa casa só. E aí, tiveram os filhos, né? Os filhos recém-nascidos. Uma das mulheres acabou por descuido dormindo em cima do filho. Virou em cima do filho, acabou matando o filho asfixiado. Quando ela acordou de madrugada, não tinha energia na época, né? Ela percebeu que foi dar mamar para o filho, viu que o filho estava morto. Certo? E aí, para não ficar sem o filho, o que ela fez? Ela foi lá na cama da outra mulher, da colega, e trocou o filho, pegou o filho dela vivo, botou o filho dela morto lá, e pegou o filho da mulher vivo e colocou no seu seio e amamentou. Quando a outra mulher acordou de manhã, viu que o filho estava morto. Mas ela percebeu também que aquele não era o seu filho. A mãe conhece o seu filho. É isso, a mãe conhece. Né? E aí, ela falou, olha, esse aqui é o meu filho é o vivo, o teu é o morto. Ela falou, não, negativo, o teu filho é o morto, e o meu é o vivo. Ficaram essa discussão. Resultaram, foram até Salomão, que era o rei de Israel na época, né? Foram até Salomão e levaram essa causa para ele. Salomão era uma pessoa muito sábia, escreveu aí 1.400 e tantos provérbios, né? Era uma pessoa sapientíssima, né? E aí levaram a lide para ele, para decidir qual das mulheres ficava com o filho morto e qual das mulheres ficava com o filho vivo. Salomão ouviu as duas, viu elas brigando, que nem nós vimos aí, né? Esse casal brigando aí, uma dizendo, não, o filho vivo é o meu, e o filho morto é o teu, e a outra, negativo, pelo contrário, o filho vivo é o meu e o morto é o teu. Naquela época a gente não tinha registro de nascimento, não tinha Instagram para tirar foto do menino, né? Então era a palavra delas duas contra elas duas mesmo. Como é que Salomão ia resolver essa situação? O que ele fez? Ele pensou como mediador, né? Só que ele agiu como um conciliador. Ele pensou como mediador, agiu como conciliador, e se fosse nos dias de hoje, ele não poderia fazer isso, porque seria uma espécie de intimidação, constrangimento. Tá? E nós vemos aí que na conciliação, o conciliador não pode impor nenhum tipo de constrangimento ou intimidação para as partes conciliares. Até o Otávio perguntou assim, professor, isso pode? Quando eu disse que eu posso fazer uma reunião particular com a parte, né, e dizer, olha, ela disse isso de você, tal, te falou bem, vê se você consegue, né, também falar bem dela, ela te ama ainda, só que está magoada, tal. Professor, isso pode. Nosso sentimento odierno, nosso sentimento moderno é esse. Não, nada pode. Naquele tempo era diferente. O que Salomão fez? Chama um guarda aqui. Chamou um guarda. Guarda tua espada. O guarda tirou a espada. Né? Agora você pega a criança e parte bem no meio. Parte a criança no meio. Dá uma parte para a mãe, para uma mulher, e dá outra parte para outra mulher. Tá certo? Porque eu não vou saber descobrir de quem é o filho. Não tem registro de nascimento, não tem foto no Instagram para eu saber de quem é o menino. Tá? Não foi registrado o parto. Como é que eu vou saber quem está falando a verdade? Então, pega, as duas estão discutindo por conta da criança viva, parte a criança bem no meio, dá uma parte para um, para outro e vou embora. Aqui não era mãe, e não era a mãe da criança, falou assim, tá certo, seu rei, tá certo, rei Salomão, nem meu e nem dela, que parte a criança e nós dois fiquem sem nenhuma criança. Mas a mãe que tem um sentimento no coração, a mãe que sabia que aquele filho vivo era o dela, falou assim, não, rei, não, para bem aí. Então, tudo bem, deixa a criança viva com ela. Eu prefiro ver meu filho vivo, crescendo, ainda que com outra mãe, do que eu ver ele morto. O que Salomão fez? Dá para esta aqui a criança. Essa aqui é a verdadeira mãe. É isso? Porque a mãe tem um sentimento. Então, ele usou ali das técnicas de fechamento, de uma mediação, de uma conciliação, ainda que arbitrária, né?
para solucionar aquela lide, tá certo? Então, é um exemplo bem antigo aí de conciliação, de mediação, né, que nós vemos aí, não foi só isso, em diversas situações, tá certo? Em que já se utilizava desse instituto. Isso, antigamente, no direito romano, pessoal, ele era muito estimulado. Tinha técnicas de oratória, técnicas de argumentação. Nós temos faculdades nos Estados Unidos que estudam simplesmente técnica de argumentação, de retórica e de contra-argumentação. Tá certo? Infelizmente, aqui na nossa grade curricular brasileira, não tem um espaço para uma cadeira de retórica, para uma cadeira de argumentação. Nós vamos ver técnica de argumentação aqui bem passando, né? bem rápido, porque senão nós não conseguimos fazer a disciplina. Tá certo? Mas existem faculdades que o curso é voltado só para isso, só para retórica, só para argumentar, raciocínio lógico, aprender raciocínio lógico, aprender técnica de argumentação, técnica de fechamento, técnica de você contra-argumentar um argumento, né, de você rebater um argumento, é isso? Isso aí é muito interessante. O direito romano ele estimulava muito isso, exatamente para que nas lides romanas, nos plenários, nos tribunais romanos, se tivesse, né, a presença lá do advocato, né, ele tivesse lá a possibilidade de ele solucionar aquelas lides ali de forma satisfatória e justa. Certo? Então, observe que não é um instituto recente, mas é muito antigo. Ele é a lei de 2015, né, mas nós temos possibilidade de conciliação de laudo arbitral aí desde 1973, o nosso CPC de 73. É isso. Já lá no projeto do CC, do Código Civil, de 1882, que foi feito por Teixeira de Freitas, já se previa uma espécie de conciliação, uma espécie de possibilidade da parte não procurar o judiciário, procurar um árbitro, procurar uma pessoa alheia, para que pudesse chegar a um consenso. Entendeu? Então, não é técnica nova. Não é técnica nova, mas bem antiga. Eu não posso atender, estou em audiência, me liga mais tarde. Audiência virtual, tá, gente? Temos audiências virtuais e um pouquinho de audiência virtual também. Compreenderam? Bacana isso, né? Bom, eu quis colocar aqui para vocês essa questão da audiência de conciliação, nós já até comentamos, né? Mas a audiência de conciliação, gente, hoje é uma medida de suma importância no processo de conhecimento, né? Inclusive, vocês estudaram lá, quando estudaram petição inicial, né, que o CPC, lá no artigo 319, inciso 7º, ele já traz, né, a regulamentação e os requisitos de uma petição inicial. E ele deixa claro que deve o autor na ação optar se ele já deseja conciliar ou não. E diz mais no 334, parágrafo 5º, que o silêncio do autor na petição inicial vai importar em anuência na conciliação. Tá certo? Vai importar em anuência, ou seja, se a pessoa não dizer, ficar silente na petição inicial, que ela não tem interesse ou que tem, o juiz vai entender que ela quer conciliar, e ele vai marcar a audiência de conciliação. Tá? Aí o 319, inciso 7, que diz que a opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação ou de mediação é um requisito agora da petição inicial. E o 334, parágrafo 5º, diz que o autor deverá indicar na petição inicial seu desinteresse na autocomposição, ou seja, se ele não quer, obrigatoriamente ele tem que informar na petição inicial, não quero conciliar, não quero autocompor. Tá? E o réu faz quando? Faz por petição, tá? Apresentado com 10 dias de antecedência, contado da dia da audiência. Tá? Contados da data da audiência. Por exemplo, o réu foi intimado que vai ter audiência de conciliação, mas ele não quer conciliar, ele tem que, por petição, informar, olha, eu não quero conciliar. Isso tem que ser 10 dias de antecedência da data da audiência. Certinho? Então, observe que a intenção do nosso legislador, hoje processual civil, é exatamente levar as pessoas para a conciliação, para resolver os conflitos na conciliação, e não perante o magistrado, perante o juiz. Uma mudança bem drástica do entendimento que nós tínhamos no Código Civil de 1916 e também do CPC de 1973. Mudança drástica. A intenção é afastar o juiz, deixa que as partes resolvam suas lides. O Estado tem intervenção mínima nisso daí. E esse entendimento é que tem que estar na nossa mente também. Okay? No próximo slide, eu coloquei que a mediação e a conciliação, elas podem ser judicial e extrajudicial. Certo? Essa possibilidade de fazer uma mediação extrajudicial não é vedada pelo CPC.
certo? Inclusive, é previsto aí no artigo 175, como eu coloquei para vocês, tá? O CPC, gente, ele não veda e até ele orienta que pode haver outras formas de solução de litígios, além da mediação, da conciliação, pode ter a negociação, pode ter a arbitragem, pode ter a transação, pode ter outras formas também de solução de litígio, ok? Isso vocês podem ver lá no artigo 175 do CPC, tá certo? Então, o CPC hoje ele permite e até orienta que as partes, grosso modo, possam procurar formas extrajudiciais para a solução de seus conflitos. Okay? Lendo aí o artigo 175, vocês vão ver que ele diz assim: as disposições dessa seção não excluem outras formas de conciliação e mediação extrajudiciais vinculadas aos órgãos institucionais ou realizadas por intermédio de profissionais independentes, que poderão ser regulamentadas por lei específica. A arbitragem é totalmente independente, certo, gente? Eu posso ter um centro de conciliação que não foi criado pelo judiciário? Posso ter um centro de conciliação. Eu posso fazer meu escritório um centro de conciliação de demanda? Posso, desde que eu me enquadre dentro da lei específica, tá? Desde que eu me enquadre dentro dos princípios da mediação e da conciliação, não há problema nenhum em eu fazer do meu escritório um centro de conciliação. Certo? Independente, totalmente independente do judiciário, para que as partes possam ir ali e resolver suas pendengas, suas demandas, extrajudicialmente. Tá? Esse meu escritório pode estar vinculado a um órgão institucional? Pode, ou pode não estar, pode ser independente, pode, eu como profissional independente posso fazer, posso extrajudicialmente, posso. Tem validade? Completa validade, certo? Tem total validade, mesmo a conciliação ou a mediação extrajudicial, certo? Essa questão de anuência, tem uma pergunta do Otávio. Depende, né, professor? O direito tributário que se utiliza no CPC não admite. A anuência de quê, Otávio? Porque o senhor falou que quando as partes não colocam lá que elas querem ou não fazer a audiência de conciliação, se elas não colocarem, vai ter a audiência, né? Já no Código Tributário, o professor até recomenda a gente colocar que não quer, mas também se a pessoa não colocar, como não se admite no direito tributário a autocomposição nos conflitos, aí não é necessário colocar expressamente. Você tem razão. Tem situações que o direito privado, o silêncio vai importar a anuência. Geralmente, no direito público, o silêncio não importa em anuência. Tá certo? É exatamente isso. Então, como tributário, direito tributário é um ramo do direito público, envolve ali a administração pública e cidadão, né? Vocês lembram que a diferenciação de direito público e privado é exatamente isso. Do direito público eu tenho Estado e cidadão. No direito privado eu tenho cidadão. Então, é por isso que no direito privado o silêncio vai importar a anuência. Já no direito público, o silêncio não vai importar a anuência. É por isso que no criminal, no direito penal, não sei nem o que é isso, né? Esse negócio de penal e criminal, esse negócio de crime aí, né? Se a parte ela ficar em silêncio, não importa a culpa dela. Não pode o juiz condenar porque ela ficou em silêncio. Já no direito civil, se você fica em silêncio, pode dar revelia aí, né? Pode presumir que são verdadeiros todos os fatos alegados pelo autor. Então tem essa diferenciação entre direito público e privado, tá certo? Mas quando for para o silêncio importar em anuência, o próprio código vai dizer, neste caso aqui, importa em anuência. Vão ter situações diferentes em que no direito civil o silêncio não vai importar a anuência? Vão ter situações. Por exemplo, deixa eu ver aqui um exemplo. Na uso capião extrajudicial. A uso capião extrajudicial, diz o nosso código, que se por um acaso o confinante for intimado a declarar que realmente o uso capiente ele tem aquele lapso temporal, que ele realmente tem a posse daquele imóvel, e ele não fizer, o silêncio não importará em anuência. Tá? Então, quando for diferente um do outro, o próprio código vai dizer, né, as situações quando o silêncio vai importar a anuência, quando o silêncio não vai importar a anuência. Aqui, no caso, né, da petição inicial da audiência de conciliação, o silêncio vai importar em anuência. Então, vamos lá.
E eu diria até mais para vocês, não só judicial ou extrajudicial, tá? Pessoal, eu creio que vocês estejam compreendendo o que é judicial e extrajudicial. Judicial dentro do judiciário, extrajudicial fora do judiciário. E eu vou mais além. Também pode ser extraprocessual ou endoprocessual. Em outras palavras, a conciliação e a mediação ela pode ser feita fora do processo ou dentro do processo. E se for dentro do processo, é possível até que se suspenda o processo para que as partes possam se submeter à mediação. Se não, vejam aí o artigo 16 da Lei 13.140. Olha só, eu vou abrir aqui a Lei 13.140 para vocês. O que é que eu fiz aqui? Ai, Jesus, será que eu saí? Não, saí não. Olha só, o artigo 16 da Lei 13.140. Vou pegar aqui para vocês. Aqui. Acho que eu... Mediação. Ó, Lei 13.140. Eu vou abrir ela aqui e vou colocar na tela para vocês. Pode ser que alguém de vocês não estejam aí com a Lei 13.140. Então, eu vou pegar aqui para a gente colocar aí e fazer a leitura dele. Não apareceu aqui. Porque... está aqui. Lei 13.140. Olha só. Apareceu na tela de vocês, né? Então, olha, o artigo 16 da Lei 13.140 diz explicitamente isso, ó. Ainda que haja processo arbitral ou judicial em curso, tá, ó, ou judicial em curso, as partes poderão submeter-se à mediação, hipótese em que requererão ao juiz ou árbitro a suspensão do processo por prazo suficiente para a solução do litígio. Certo? Então, é normal isso. Ok? O processo está em andamento. Vamos fazer uma mediação? Vamos procurar um mediador para nós tentar resolver nosso problema? Vamos. O processo fica suspenso. Professor, se for um processo arbitral que não é no judiciário, é fora do judiciário, não tem problema também. Se fala com o árbitro, se suspende o processo arbitral e se vai para a mediação. Por quê, gente? Porque a mediação é melhor do que a arbitragem. A mediação é melhor do que a conciliação. Porque na conciliação, o conciliador ainda pode sugerir soluções. Na mediação, o mediador ele vai simplesmente reconduzir as partes ao diálogo. E elas próprias podem até restabelecer vínculos que haviam perdido. Elas próprias chegarão a uma solução para o litígio. Tá certo? Então, é muito melhor a mediação do que a própria conciliação e do que o próprio processo judicial e do que o próprio processo arbitral. Então, pode, né, as partes, sim, endo ou extraprocessual, dentro ou fora do processo, podem se submeter à mediação perfeitamente. Ok? O processo ele vai ficar suspenso para que as partes possam chegar a um consenso. Tudo bem? Beleza, então. Deixa eu só pegar novamente aqui nossos slides. Para que a gente possa dar seguimento. Então, vamos lá. Até que tinha colocado aqui, ó, artigo 16 da Lei 13.140 de 2015, né? Mas nós já lemos esse artigo aqui. Bom, feitas essas apresentações, essas digressões, nós já temos alguns minutos? Temos, né? Alguns minutinhos ainda. São 9h42, vamos parar 10 horas. Nós vamos ver alguns princípios que são inerentes tanto à mediação quanto à conciliação. Certo? E eu traria para vocês aí o artigo 66 do CPC e também o artigo 2º da Lei 13.140 de 2015. A Lei 13.140 de 2015 traz alguns outros princípios, tá? Eu até não coloquei aqui para vocês para não encher vocês de princípios. Porém, o que é consenso, o que é normal, o que cai em toda a que vocês forem fazer, ou quando forem participar de uma audiência de mediação e conciliação, a observar são esses princípios que eu trouxe aqui para vocês nestes slides. Bom? Então, vamos lá. Princípios. Tá? Olha só, primeiro princípio da independência.
Coloquei o princípio da independência. Certo? O princípio da independência, gente, quer dizer o seguinte, o conciliador ou o mediador, eles devem ser completamente independentes na sua atividade, no seu mistério, na sua missão. Tá? Eles não podem sofrer pressões, tanto do judiciário, como das partes, ou dos advogados da parte. Às vezes o advogado, ele percebe que o conciliador não é advogado, tem outra função, e às vezes ele quer se sobrepor o seu conhecimento jurídico numa conciliação e numa mediação. É de bom ouvido que o mediador diga, doutor, isso aí o senhor utiliza lá no processo judicial, aqui é diferente, aqui nós não estamos no regramento de um procedimento ordinário, nós estamos no procedimento de mediação, por favor, tá? Não aceita, porque ele não pode sofrer pressão aí do advogado, nem das partes, e nem mesmo do judiciário. Não pode o juiz, pessoal, chegar para o mediador, para o conciliador, e dizer assim, olha, esse processo aqui vai lá para vocês. Eu estou mandando para vocês tentar resolver lá na mediação. Mas é o seguinte, eu quero que você faça assim, assim, assim. Quero que você faça um acordo. Isso não tem sentido. Isso aí, pessoal, além de ser ilícito, é imoral o juiz fazer isso. Ele não vai fazer isso com o conciliador. Ó, conciliador, estou mandando para ti aí, mas olha, essa parte aí eu acho que ela tem razão, eu quero que você conduza nesse sentido. Isso aí é completamente antiético, imoral e ilegal também, porque o código prevê a independência do conciliador e do mediador, de eles não sofrerem pressões, tanto por parte do judiciário, seja lá quem seja, como por parte dos advogados, como por parte das próprias partes mesmo. Ele tem total liberdade no seu mistério. Certinho? Então, esse é o princípio da independência, tá? E o conciliador e o mediador, ele vai ter que ter ciência disso. É por isso, pessoal, que o conciliador ou mediador, ele deve ter bastante treinamento para exercer a função dele, tá certo? Principalmente para controlar e dominar, né, essas situações quando ele for provocado ou instigado. Porque, às vezes, o advogado, ele quer instigar o conciliador, certo? E ele tem que ter o controle para dominar essa situação, certo? De não se deixar levar pela instigação, pela sugestão, né, do advogado ou de alguma das partes ou do próprio judiciário, tá? Eu vou falar para vocês, quando nós entrarmos em técnicas de mediação, de conciliação, que o mediador, ele deve estar sempre preparado para ele despolarizar qualquer situação negativa, tá? Para não acompanhar críticas, mas para ele contornar e continuar com a mediação. Porque às vezes acontece. Às vezes as partes, pessoal, estão tão sobrelevadas que vira para o conselheiro, rapaz, tu não fala nada, e tal, pô, tu está aqui nem um Zeco, tal, xinga lá e tal, e o mediador, ele não pode se deixar levar por isso aí, não pode deixar o seu sentimento lá para frente. Ele tem que despolarizar. As partes chegam polarizadas ali, chegam ali armadas, né? E ele tem que desarmá-las, ele tem que despolarizá-las. Ele tem que saber conviver com as críticas e continuar a mediação. Se o conciliador ele recebe uma crítica e ele já se fecha, já tá, tudo bem, você não quer conciliar, vou encerrar aqui, vocês vão pro juiz lá, você resolve, ele não serve para ser conciliador. Certo? Ele tem que estar acostumado, tem que ser treinado a ouvir crítica e não se deixar levar por isso. Senão ele não serve como conciliador, não serve como mediador. Certo? Eu me lembro que quando eu fiz o curso de um soldado, quando fui militar, né, os nossos, vamos dizer assim, sargentos, os comandantes lá, que faziam os cursos com a gente, durante quando a gente estava ralando, o cara estava com fuzil, aí tinha que estar rastejando dentro d'água, na lama, passando com arame farpado, e um sargento atrás, bora, seu monstro, seu bicho, sua leseira, fazendo vários xingamentos para a gente, chamando nós de cachorro e de bicho. Aí um dia eu parei, né? Durante um momento lá que nós estávamos de ócio, eu chamei o sargento e perguntei, sargento, por que você chama a gente de bicho, de monstro, de leseira, de tudo quanto é nome? Pô, a gente não tem direito a uma dignidade, não. Aí ele falou assim, olha, soldado, eu não podia te dizer isso, mas eu vou te dizer. Isso aqui é um treinamento para você se habituar a ser xingado e não reagir. Por que você vai sair na rua com uma arma na mão, com um fuzil na mão? Se você sai com uma arma na mão e alguém te chama de feio, você não tem esse preparo, você dá um tiro e mata a pessoa. Certo? Então é por isso que aqui a gente chama você de escrutínio, de tudo quanto é nome feio, que é para isso, e dotando o psicológico de vocês,
para quando vocês estiverem na rua e alguém chamar você de vagabundo, você não tirar a tua arma e dar um tiro nele. Você tem um preparo psicológico. E é a mesma coisa o mediador. Certo? Hoje já está bem difícil os cursos militares. Os caras não podem chamar o soldado de feio, porque ele já entra com processo contra o comandante que chama ele de feio. É por isso que está essas porcarias na rua. Às vezes, militar matando os outros à toa. Por causa de uma briga de trânsito, militar saca a arma e dá um tiro no outro. Tá certo? Certo? E é por isso que, às vezes, não que eu seja contra, né? Não que eu seja contra, mas essa hipótese do desarmamento, né? Não, desarmamento, do armamento da sociedade, eu fico receoso. Porque será que a pessoa que vai tirar um porte de arma, ele vai ter um treinamento desse? Será que ele vai estar preparado para ele ser chamado de vagabundo numa fechada de trânsito e não vai sacar da arma e matar outra pessoa? Então tem tudo isso, tem esse preparo psicológico. A pessoa que anda com uma arma, a arma já é um instrumento do cão. Você anda armado, você arruma confusão toda hora. Parece confusão do nada, porque você está armado. Eu fui militar há muito tempo, 17 anos, andava armado, e até para a igreja com minha arma na cintura. Entendeu? Então, eu sei que a confusão desaparece, né? Porque... Então, será que as pessoas vão ter esse preparo? Tá? É só uma digressão aqui. Então, o mediador ele tem que ter esse treinamento, tá? Ele tem que ter esse treinamento para ele se adaptar com as críticas, tá certo? Quando a Lauridete, né, estava no auge da discussão, ela poderia ter dito negativo, doutor, se eu te falar isso porque você não está convivendo comigo. Você não vive lá em casa, como é que tu quer dizer isso? Como é que tu acha que é melhor para mim isso? O mediador vai ouvir muito isso, o conciliador vai ouvir muito isso. Mas tu acha que tu é quem? Tu está aqui, nem me conhece, tu acha que o que é melhor para mim? Está entendendo? Então, se o mediador não tem um preparo psicológico para isso, tudo bem, vocês não querem conciliar? Vou fechar aqui, vocês vão lá para o juiz, você se lasca lá para o juiz lá, aí ele não serve para conciliador. Então, o conciliador ele tem que estar preparado para despolarizar qualquer situação negativa, como já falei para vocês, através desse princípio da independência. Certo? Outro princípio, já temos tempo? 10 minutinhos. 5 minutos de serve para vocês fazerem perguntas. Outro princípio que eu coloquei é o princípio da imparcialidade. Olha a figurinha aí. A balança tem que estar igual. Né? A balança tem que estar na mesma proporção. Tá certo? Não pode o conciliador ou o mediador, tá certo? Tender a balança para um lado. Porque senão ele se torna parcial. Mediador e conciliador, gente, ele pode ser declarado, pode ser inclusive declarado suspeito. Lembra dos casos de suspeição do juiz? Lembra dos casos de suspeição do juiz? Casos de impedimento do juiz? O mediador e o conciliador também se aplicam a ele os casos de suspeição do magistrado. Acho que vocês lembram aí, né, os casos de suspeição, né, do magistrado. Quando ele é amigo íntimo da parte, tal, quando ele pende para um lado das partes, deixa a imparcialidade, ele pode ser declarado suspeito. O mediador e o conciliador também. Tá? Isso quer dizer o quê, gente? Que o conciliador e o mediador, eles não podem tentar ajudar uma das partes em detrimento da outra. Tá? Às vezes, o cliente poderia acreditar que o Rocha era um cachaceiro veterano mesmo. E, pô, eu vou deixar essa criança com esse cachaceiro. Aí eu vou tentar aqui, né, fazer com que a criança fique com a Lauridete, com a mãe. Aí, não, Rocha, é melhor para você, Rocha, fique sem a criança, né? Não precisa você olhar a criança, ou seja, já está puxando sardinha para o lado da Lauridete. Isso é violação do princípio, tá? Eu li aqui a mensagem da Lauridete e comecei a rir. Lauridete falou, mediador que me aguarde na próxima. Certo? O conciliador não pode puxar sardinha para uma das partes. Tá? Ele tem que ser sempre imparcial. Senão há violação do princípio da imparcialidade. Tá? Ele tem que ser imparcial. Por mais que ele acredite numa parte e não acredite na outra, ele tem que manter a balança ali igual. Certo? Tratar igualmente todos, né? Para que a mediação e a conciliação seja levada a efeito de forma justa e de forma equânime. Então, o princípio da imparcialidade, eu creio que vocês já estão bem habituados com ele, nós já estudamos diversas situações durante o nosso curso, né? Eu sei que vocês já estão aí bem habituados ao princípio da imparcialidade. Vamos encerrar com o princípio da autonomia da vontade. O que é o princípio da autonomia da vontade? O princípio da autonomia da vontade
fiz aí, coloquei para vocês, que as partes devem ser livres para chegar ao consenso de forma satisfatória. Não pode também sofrer pressões por isso. Não pode ter imposição de vontade. Tá? Então, a autonomia da vontade, como o próprio nome diz, a vontade das partes é autônoma. O que é uma coisa autônoma, pessoal? É aquilo que parte da própria pessoa, autônomo. É dele, auto, é dele. Certo? Então, a vontade das partes tem que ser autônoma. Então, sempre na conciliação ou na mediação, o objetivo é fazer o quê? O exercício da autonomia de vontade das partes. E as partes, como escrevi para vocês, devem ser livres para fins desse exercício. Ou seja, elas devem ser livres para chegar à solução do conflito de uma forma satisfatória, de uma forma que mais lhe apeteçam, que mais lhe convençam. Tá? Não pode ter imposição de vontade, nem na conciliação. O conciliador não pode impor a sua vontade. Lembra que nós lemos isso lá no 165, parágrafo 2º? Ele não pode impor sua vontade. Se as partes não quiserem negociar, não haverá obrigatoriedade nenhuma das partes. Tá? Não vai haver essa obrigatoriedade. As partes não podem ser obrigadas a ter a vontade do mediador, do conciliador, imposta sobre eles. Certinho? Então, esse é o princípio da autonomia da vontade. A vontade das partes é livre, autônoma, elas devem querer chegar ao consenso. Beleza, pessoal? Gente, nós estamos aqui com 9h55, tem 5 minutos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer discordar de alguma coisa? Alguém quer se manifestar? Fiquem à vontade, sou todo ouvidos. Assim que eu encerrar a gravação, aí nós vamos lá para o ABA, ainda vou ficar 1h30 lá à disposição de vocês. Professor, Diga, Marconi. teve um momento que o senhor disse que o senhor estava fazendo a mediação, porém, agiu em algum momento como se fosse um conciliador. Essa ação de um mediador, em determinado momento age como conciliador, ou vice-versa, ela pode interferir em uma eventual impugnação de uma conclusão do litígio? Olha, o mediador, Marconi, ele tem que ter bastante cuidado para ele não estar sugerindo opções. O Klinge, ele sugeriu várias opções. Ele deu uma espécie de sugestão. Olha, dona Laudete, é melhor. Ele deu sugestão. Certo? Então, quando ele faz isso, ele parte para a conciliação. Professor, isso traz nulidade a uma decisão, um acordo homologado por mediação? Não traz nulidade. Só que, para ele não se desviar do seu mistério, ele tem que ter sempre esse cuidado, né, de permitir que as partes cheguem a uma solução. Que as partes, na discussão, elas acabem chegando a um acordo. E ele vai só permitir esta intermediação. Mas ele não pode sugerir. Certo? Não pode sugerir. Certo? Porque se ele sugere, ele passa a ser conciliador e não mediador. Então tem que ter esse cuidado durante a mediação. Por isso que eu falei para vocês, teve momentos aí que nós misturamos conciliação com mediação. E se isso acontecer numa audiência real, isso vai gerar uma nulidade? Não vai, em tese não vai gerar uma nulidade. Será que uma das partes pode posteriormente alegar uma nulidade porque o mediador usou de alguma técnica de conciliação para chegar num acordo? Não vai. Muitas das vezes isso acontece. É necessário para que chegue a um consenso. Certo? Mas o mediador tem que ter esse cuidado, para não desviar do seu mistério imposto pelo 165 terceiro do Código de Processo Civil, tá? Para evitar que ele possa aí estar entrando em outro campo e depois haja aí uma reclamação, haja aí, né, alguma coisa nesse sentido. Eu lhe ligo já, meu carinho, estou em audiência. Certo? Então é só o cuidado, mas não traz a nulidade, não. Okay? Após as partes entrarem no consenso, Jardeilson, é fechar o acordo, tá? Fechou o acordo ali, o conciliador vai reduzir a termo aquele acordo e manda para homologação. Certo? Se é um processo, está no processo judicial, ele manda para homologação. Se é extrajudicial, ele próprio já faz a homologação e aquilo ali já passa a ser lei entre as partes. Vai ser o cumprimento daquilo que for acordado. Por exemplo, nessa mediação aí que a Lauridete e o Rocha participaram, com o Marconi, com o Klinge, né? Se não chegou a um acordo, o que o Klinge faria aí? Né? Porque aí tivemos 2 mediadores. Eu vou dizer para vocês que nós podemos ter mais de um mediador, não tem problema nenhum. Mais de um conciliador, isso não tem problema nenhum. Às vezes é até recomendado. Tá? Então, chegou num acordo, o Klinge ia reduzir a termo, ia escrever o acordo, como é que ficou,
tal dia vai ser de fulano, tal dia vai ficar com ciclano, ele vai passar tal hora ele vai buscar, tal hora ele vai pegar, vai deixar, tá certo? Vai reduzir a tempo. Se isso fosse dentro de um processo judicial, ele mandaria para o juiz homologar. Se não fosse dentro do processo judicial, fosse extraprocessual, ele já ficaria ali registrado e as partes já saíram dali sabendo como é que seria dali para frente com uma sentença de mediação, uma sentença de conciliação ali, pelo extrajudicial. Isso daí. O que mais? Mais alguma pergunta? Professor, tem uma pergunta. Aqui, no artigo 29 da lei, fala assim, solucionado o conflito pela mediação antes da citação do réu, não serão devidas custas judiciais finais. Isso aí é no caso da mediação judicial, né? Que é feito pelo Sejusc. Eu não entendi essa questão de custas judiciais, porque se é antes da citação do réu, quer dizer que já existe um processo ali, só que o réu ainda não foi citado, não entendi muito bem essa parte. Veja bem, o artigo 29, ele dá essa opção de quando você entra com processo judicial, lá na petição inicial você coloca que quer mediar ou conciliar, o juiz ele não manda citar o réu para fins de efeito de defesa. Ele manda apenas comunicar o réu que vai ter uma audiência de mediação ou conciliação. O réu não é obrigado a fazer defesa. Até essa audiência, ele não faz defesa. O prazo para contestação do réu só se inicia depois da audiência de conciliação ou mediação, se não tiver a mediação e a conciliação, se não tiver o acordo. Se tiver, nem vai citar ele para intimação, ele nem faz defesa, não é obrigatório apresentar defesa. Certo? Então, veja bem, entrou-se com o processo judicial. O juiz marcou a audiência de mediação e conciliação. As partes foram para a audiência de conciliação e mediação e conciliaram, fizeram um acordo, tá certo? O réu não foi nem citado ainda para poder fazer a defesa, tá certo? Ora, se for resolvido o processo ali, como é que o judiciário vai te cobrar as custas finais? Porque o processo, pessoal, ele tem as custas iniciais e tem as custas finais. Tá? Depois ele todo resolvido, a parte paga as custas finais. Se há a solução do processo na conciliação e na mediação, tá? Não tem custas finais a pagar. O judiciário fica isento de receber as custas finais. Certo? E se vocês forem ver, lá no CPC, quando fala de honorários de advogados, no 85 para frente, vocês vão ver que, neste caso, os honorários de advogados são reduzidos pela metade. Os honorários sucumbenciais. Se tem uma conciliação, reduz-se, né, os honorários do advogado. E eu até critico essa disposição do CPC, porque é uma punição ao advogado. O advogado é punido porque as partes fizeram um acordo. Caramba, as partes fizeram um acordo e eu tenho meus honorários diminuídos. Mas é porque o serviço do advogado diminuiu. Não importa, as partes é que são partes que pagam os honorários devidos, tá? Mas tem essa questão também. Tanto o judiciário pede, como o advogado, às vezes, pede um pouquinho também. Tá? Mas resolve logo a situação de imediato. Então, é exatamente isso que está dizendo o artigo 29. Fica livre das custas finais aí. Mas... Não, só isso mesmo. Muito obrigado pela explicação. Bom, pessoal, não tendo mais perguntas, eu vou lá para o AVA, ficar à disposição de vocês até às 11h30. Certo? Um grande abraço para vocês. Espero que vocês possam estar aproveitando a aula. Certo? E uma boa quarta-feira para todos também. Certo? E bom estudo. Um abraço. Até a próxima.